Ninguém percebe o exato momento em que um homem começa a desistir por dentro. Não existe um dia marcado, nem um evento grandioso. A desistência não chega fazendo barulho. Ela se instala como poeira fina, invisível, diária. E foi assim com Antônio Ferreira, operador de prensa mecânica numa fábrica metalúrgica na periferia de São Paulo, em 1954. Antônio ainda fazia tudo certo. Acordava antes das 5, lavava o rosto com água fria, engolia o café ralo preparado por Maria, sua esposa, costureira doméstica. Saía com a marmita embrulhada em jornal, batia o ponto, produzia, respondia quando o encarregado chamava. Por fora, ele funcionava. Por dentro, algo já tinha aceitado uma verdade perigosa, a de que a vida inteira seria assim. O mais curioso é que ninguém ao redor percebia, nem os colegas, nem a família, nem ele mesmo conscientemente, porque desistir por dentro não parece desistência, parece maturidade. Parece aceitar a realidade. Antônio não reclamava mais do salário curto, nem da inflação silenciosa que corroía tudo. Não discutia sonhos, não falava de futuro. Quando alguém perguntava como estavam as coisas, ele respondia com um "vai indo". Mas havia um detalhe estranho. Toda vez que recebia o pagamento, Antônio sentia um peso no estômago, não de alívio, mas de antecipação da perda. Ele sabia, antes mesmo de tocar no dinheiro, que ele já não lhe pertencia. Era como se o salário apenas passasse por ele, sem nunca ficar. E a pergunta que sustenta essa história não é por que Antônio ganhava pouco. A pergunta é mais desconfortável. Em que momento ele aceitou que nunca sobraria nada e chamou isso de vida? Essa é uma história sobre dinheiro, mas principalmente é uma história sobre o instante silencioso em que um homem normal começa a encolher por dentro, sem ninguém notar. Todos os dias, Antônio atravessava o portão da fábrica antes mesmo do sol tocar os telhados baixos do bairro operário. O apito soava alto, metálico, atravessando o peito como um comando absoluto. Não anunciava o começo do trabalho. Anunciava quem mandava. Antônio obedecia. Dentro da fábrica, o mundo era feito de ruído constante, graxa, ferro quente e repetição. Como operador de prensa, sua função era simples e cruel. Posicionar, puxar, acionar, retirar. Centenas de vezes por turno. As mãos calejadas já não ardiam. O corpo tinha aprendido que reclamar não trazia resultado. A dor havia virado rotina. O salário vinha todo mês com uma estranha sensação de atraso emocional. No papel, o valor parecia inteiro. Na prática, ele já nascia dividido. Antes mesmo de chegar em casa, Antônio já sabia o destino de cada nota. Aluguel atrasado, feira contada, remédios para o caçula, uma dívida antiga no armazém do bairro. Nada sobrava porque nada era pensado para sobrar. Em casa, o clima era de economia silenciosa. Maria falava pouco, não por frieza, mas por cansaço. As crianças aprenderam cedo a pedir baixo, a esperar, a aceitar o talvez no mês que vem. A pobreza ali não gritava. Ela se espalhava devagar, em gestos contidos, pratos menores, luz apagada cedo. O mais duro não era a falta, era a previsibilidade da falta. Antônio não temia um imprevisto. Ele temia o próximo mês, porque já sabia exatamente como terminaria. E assim, sem perceber, ele passou a confundir sobrevivência com destino. Trabalhar doía, ganhar doía e viver doía em silêncio. O dia da humilhação começou como qualquer outro, e talvez por isso tenha sido tão devastador. Antônio já havia completado metade do turno quando o encarregado, seu Arnaldo, um homem de voz seca e olhar treinado para diminuir, chamou seu nome em tom alto demais para ser casual. Todos ouviram. O erro atribuído a ele envolvia uma peça defeituosa, que Antônio sequer havia manuseado. Ele tentou explicar. Falou baixo, com respeito. Não terminou a frase.
Quem ganha pouco não pode errar. A frase não veio como grito, veio como sentença. Alguns colegas desviaram o olhar, outros riram, curto, nervosos, aquele riso que não vem da graça, mas do alívio de não ser o alvo. Antônio sentiu o rosto queimar. Não era raiva, era algo pior. A certeza de que sua palavra não tinha peso algum. Ele baixou a cabeça, não porque concordasse, mas porque aprendeu, ao longo dos anos, que responder custava caro demais. Naquele instante, algo se rompeu. Não foi o orgulho, esse já vinha gasto. O que quebrou foi a ilusão infantil de que esforço bastava. Antônio entendeu ali, diante de todos, que trabalhar duro não garantia respeito. E que pobreza também era uma posição social, não só uma condição financeira. Quando voltou à prensa, suas mãos continuaram o movimento automático. Mas por dentro, uma pergunta começou a ecoar. Se eu faço tudo certo, por que continuo sempre errado? Naquela noite, Antônio não dormiu. Ficou sentado à mesa, depois que todos se deitaram, contando o dinheiro pela terceira vez. Não porque esperasse um milagre, mas porque precisava confirmar a derrota. A conta não fechava, nunca fechava. Pensou nos filhos, no jeito como cresciam rápido demais. Pensou no futuro deles repetindo o mesmo ciclo. Acordar cedo, obedecer, aceitar pouco. Pensou nos homens mais velhos da fábrica, curvados, silenciosos, descartáveis. Homens que saíam com um número no papel e nenhum nome na memória de ninguém. A vergonha não vinha do pouco que ganhava, vinha do descontrole, do dinheiro escorrer por ele como água suja, sem nunca se acumular, sem nunca obedecer. Antônio percebeu algo incômodo. Ele trabalhava para o salário, mas nunca mandava nele. Era empregado do patrão e refém do próprio dinheiro. O medo maior não era passar fome amanhã. Era envelhecer daquele jeito. A mudança não veio com discurso. Não houve promessa, nem conversa com Maria, nem plano elaborado. Veio num gesto pequeno demais para chamar atenção. No dia do pagamento seguinte, Antônio separou o dinheiro antes de qualquer gasto. Colocou uma parte num envelope pardo e escondeu atrás de uma tábua solta no quarto. Era pouco, ridiculamente pouco, mas tinha uma regra: não tocar. Ele não chamou aquilo de poupança, não ousou dar nome, apenas fez. Esse foi o primeiro ato de controle que Antônio teve em anos, e curiosamente, ninguém percebeu. Os meses seguintes foram mais duros do que antes. Dizer não doía. Negar pequenas compras parecia crueldade. Engolir piadas dos colegas cansava. A fome apareceu em alguns dias, a tentação também. Sempre que algo quebrava, o envelope parecia chamar. Antônio resistia. Ouviu que homem pobre não guarda dinheiro. Aprendeu a suportar a dor de parecer tolo. O alívio não veio como alegria. Veio como silêncio. Pela primeira vez, uma conta foi paga antes do vencimento. Antônio não comemorou, apenas respirou diferente. O envelope ainda existia, e isso mudou tudo. Os anos passaram. O ritual virou identidade. Separar, guardar, resistir. Antônio começou a recusar abusos sem discutir. A postura mudou. O respeito veio, não pedido, mas imposto pelo controle silencioso. Na demissão coletiva, Antônio conferiu o pagamento final com calma. Estava correto. Olhou seu Arnaldo nos olhos. Saiu de cabeça erguida, sem medo do dia seguinte. Quem controla pouco teme muito. Quem controla algo respira. Se essa história parece antiga, talvez não seja. Quantas vezes seu salário some antes do fim do mês? Comenta aqui e se inscreve. Ainda tem histórias que ninguém te contou.